Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que na verdade é uma dúvida de vocês, né? Que eu tenho recebido lá no meu Instagram, principalmente, que é porque eu estou fazendo curso de inglês. Ok? Então vamos lá. Bom, gente, primeiro, eu acho que a gente não precisa ter um motivo para fazer inglês. A gente sabe que o inglês, gente, é uma língua universal. E o inglês é muito importante. Alguns países não prezam tanto o inglês. Por exemplo, Portugal. Portugal é um país que, se você tiver inglês, os caras vão olhar pra você e falar: ah, bacana. Mas aqui no Brasil, gente, o inglês ele é uma coisa muito importante e muitos cargos eles exigem que você tenha o inglês, pelo menos o básico ou o intermediário, tá? Algumas vagas muito boas exigem que você tenha o inglês avançado, que você tenha uma conversação boa. Então, assim, tá na cara de que o inglês é uma coisa muito necessária. E nós que fazemos faculdade, a gente sabe que muitas vezes nós temos que ler artigos que são em inglês. Por exemplo, na minha faculdade, eles cobravam bastante leitura de nós. Nós tínhamos que ler bastante artigos e muitos artigos às vezes acabavam vindo em inglês, ou algum artigo específico que eu utilizei na minha monografia, ele estava em inglês. Então, assim, pra mim, isso já é motivo suficiente para ter que fazer o inglês. Mas eu vou contar para vocês outras coisas também que me levaram a fazer inglês. Por coincidência, gente, ontem abriu uma matéria nova para mim e todos os artigos da minha pós-graduação estão em inglês. Eu vou mostrar alguns para vocês, só para vocês terem noção. Ó, esse primeiro, inglês, Colégio Americano de Medicina do Esporte. O segundo, também é em inglês, por incrível que pareça, ó. Todo em inglês. Vou abrir o terceiro. Todo em inglês também. E assim, gente, absolutamente todos são em inglês. Bom, eu, desde pequena, eu sempre quis saber falar inglês, entendeu? Porque eu falava, nossa, meu, é muito máximo, tipo, você entender como uma pessoa está falando em inglês, sabe? Mas a gente, tipo, nunca teve muitas condições de fazer inglês. Meus pais nunca tiveram muitas condições de me pagar um curso de inglês. E aí, durante a faculdade, sem chance nenhuma, porque a gente sabe que a faculdade esgota muito, né? E a gente acaba ficando muito sem tempo. Sem falar que não tinha como pagar também. Meus pais pagavam uma mensalidade muito cara na minha faculdade. Então não tinha como, né? E aí, por conta dessas coisas, eu acabei não fazendo durante a graduação. Então eu falei, não tem problema, né? O que é 4 anos a mais, 4 anos a menos? Também não vai fazer muita diferença. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já contei para vocês que eu quero muito ser professora universitária e que eu quero fazer o meu mestrado na federal, porque sem condições de pagar um mestrado numa instituição particular. É tipo assim, uns 2.000 por mês, não tem como. Só que para fazer o mestrado em uma instituição federal, gente, você tem que ter o inglês, porque eles utilizam como pré-requisitos. Eu já fiz um vídeo falando aqui quem pode fazer mestrado, doutorado, então depois vocês assistam. Mas assim, gente, para você entrar no mestrado em uma federal, você tem que fazer muitas coisas, você tem que ralar, minha filha, porque é sofrido mesmo. Eu tenho professoras minhas que ficaram 2 anos só fazendo publicação de artigo, tipo, só indo fazer trabalho de estagiário lá para depois conseguir entrar lá dentro. Então, assim, não é qualquer um que entra, gente, não é mesmo. Mas, se a gente for pensar pelo processo formal das coisas, você tem que passar por uma série de etapas. Então, primeiro eles fazem uma avaliação do seu currículo, depois você tem que ir lá fazer uma prova teórica, tá? Que por sinal você tem que estudar muito artigos em inglês, né? Depois disso você tem uma... É como se fosse uma avaliação do seu inglês, gente. É aí que vem o negócio, entendeu? Porque você tem que saber o básico, que você passa lá por uma prova, que eu não lembro agora o nome, mas eu vou tentar deixar o nome aí. E aí você tem uma outra prova que você tem que apresentar o que você quer fazer no seu mestrado. Porque o mestrado, gente, você tem que elaborar um projeto, entendeu? Basicamente isso. E nessa avaliação, né, nessa apresentação, você tem que mostrar qual vai ser seu projeto. Ah, então, o meu projeto, eu quero estudar algo relacionado a gestante. Eu quero estudar algo relacionado a idosos. Então, você tem que ir lá apresentar seu projeto. E aí, depois disso, você entra no seu mestrado. Então, assim, não é uma coisa simples, entende? É uma coisa bem complexa. E aí, como o inglês é um dos pré-requisitos, quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, eu vou pegar esse 1 ano que eu tenho que fazer em inglês, né, porque eu quero entrar no mestrado, então eu vou pegar esse 1 ano para eu fazer o inglês, pelo menos o básico, e também já vou fazer minha pós-graduação. Então, por isso que eu estou fazendo a minha pós-graduação. Se vocês quiserem saber, eu faço pós em medicina do esporte, vou deixar um cardzinho aqui em cima.
Então, gente, o foco do meu inglês é basicamente para isso, tá? Sem falar que, né, gente, eu quero muito sair, viajar, sabe? E não quero ter que, putz, não posso me comunicar. Imagina se eu for para os Estados Unidos e não saber falar inglês, gente. Tipo assim, tem como você ir? Tem, mas eu quero ter uma experiência muito boa quando eu for, sabe? Saber o que as pessoas estão falando, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, não ter que ficar dependendo de Google Tradutor, entende? E eu nunca fui o tipo de pessoa que conseguia estudar inglês em casa. Eu tentava, gente, eu tentei. Algumas vezes assim eu tentei. Mas eu não conseguia, assim, me organizar. Tipo, o que eu tenho que estudar primeiro? Por onde que eu tenho que começar? Eu nunca consegui me organizar quanto a isso, sabe? Tipo, por onde que eu tenho que começar? Eu não fazia ideias, assim, sabe? Não fazia ideia de onde que eu tinha que começar, o que eu tinha que fazer. Então, depois que eu comecei o meu curso de inglês, tipo, essas coisas se clarearam muito, assim, na minha cabeça, sabe? Eu tenho aprendido bastante coisa, mas eu já falei pra vocês num vlog que eu fiz aqui esses tempos atrás, no Study Vlog, que é porque eu também estudo muitas horas fora da sala de aula. Então, assim, tem dias que eu estudo 3, 4 horas de inglês, gente, porque se você não estudar, você não aprende. Porque o inglês, ele não é um idioma difícil. Só que é um idioma que você precisa decorar, gente. E são muitas coisas para você decorar. Muitas palavrinhas, entende? E para você entender o inglês também, você tem que saber muita coisa em português, entendeu? Então você tem que estar com o português na ponta da língua, porque senão você não consegue entender as regrinhas do inglês também, sabe? Então eu tenho estudado muito na sala de aula e tenho estudado muito em casa também. A minha sala, gente, de inglês, eu mudei pro sábado, então eu faço 3 horas, quase 3 horas, 2 horas e meia de inglês no sábado. E a minha turma tem, tipo assim, 5 pessoas. E são, tipo, todos mais novos que eu. Bem mais novos. Eu acho que o mais velho deve ter 17 anos. Então, tipo assim, né? Eu sou meia tia da sala. E até a professora é mais nova que eu, gente, pra vocês terem noção. Mas, assim, eu não fico com dúvidas, sabe? E eu não tenho medo também de dizer que eu tenho dúvidas ou de responder alguma coisa que não esteja certa. E eu acho que isso é muito importante para vocês levarem para a vida de vocês também. Se vocês têm dúvidas, gente, seja na faculdade, seja em algum curso, esclareçam as dúvidas de vocês. Porque se vocês forem embora com dúvidas, talvez na hora vocês não precisem. Mas lá na frente você vai falar, putz, o professor falou isso daí, agora eu não lembro como é que funcionava, entendeu? Então, assim, esclareçam todas as dúvidas de vocês. Eu, inclusive, estava pensando em colocar um quadro aqui no canal dando dicas para vocês de inglês, entendeu? Tipo, por onde começar, sabe? Mas eu não sei ainda como é que eu vou estruturar tudo isso, né? Se vocês quiserem, vocês me deixam aí na descrição. Mas então, gente, o meu inglês é basicamente para isso, porque ele é uma ferramenta importante na minha área profissional. E quando a gente fala de mestrado e doutorado, nós falamos de pesquisas, de pesquisadores. Então, a gente tem que pesquisar muito para essas áreas, entende? Então, o inglês, gente, assim, ó, ele abre as portas do universo, literalmente. Porque tem artigos, gente, que saem em inglês e que não chegam em português aqui, ou demoram muito tempo para chegar aqui em português, ou você tem que traduzir lá pela tradução automática da página lá. E às vezes fica tipo uns negócios nada a ver, entendeu? E como é que você vai ler um artigo científico com uma tradução errada? Entende? Ou com um sentido diferente. Às vezes você fala, não, mas no Google tava dizendo isso. A pessoa fala, não, mas não é isso aí, não, é outra coisa. Entendeu? Então, assim, gente, é uma coisa super importante. Eu sempre julguei, assim, ser muito importante. E graças a Deus agora eu tô tendo a oportunidade de fazer o curso. E eu digo pra vocês, assim, se vocês têm a oportunidade, gente, de fazer o curso, façam. Porque é uma coisa muito importante, assim, gente, sabe? Muito, muito, muito importante. Não é fácil, tem que se dedicar muito, porque não é fácil mesmo. Mas com a dedicação, gente, quanto mais você estuda, mais você aprende, aí você vê que, tipo, putz, falei tanto tempo essa frase errada, entendeu? Tipo, não faz sentido. Agora que eu tô vendo que eu sei falar é certo, sabe? Colocava os verbos no lugar errado. Porque às vezes você sabe falar uma frase em inglês, daí você vê os caras falando no filme, tipo, um negócio completamente diferente. Mas é porque às vezes você não conhece os verbos e tudo mais, não sabe onde aplicar eles. E num curso, gente, você consegue aprender. E isso não precisa ser um curso presencial, você não precisa fazer um curso, mas estou dizendo quando você for estudar a língua a fundo, sabe? E nós, gente, eu acho assim, eu acho que todo mundo sabe alguma coisa em inglês, entendeu? Pelo menos o hi, entendeu? Hello, how are you? Tipo, alguma coisa você sempre vai saber em inglês.
Então, algumas coisas já ficam mais fáceis, sabe? Você começa a se empolgar à medida que você vai estudando. Então, assim, se vocês têm a oportunidade de fazer, gente, façam, porque saber uma língua nunca, 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 nunca vai ser uma coisa ruim. Pelo contrário, vai ser uma coisa muito boa na sua vida profissional, na sua vida pessoal. É muito legal, gente, ok? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sanado essa dúvida aí que vocês estavam. Tá bom? Se você faz inglês, me deixa aí nos comentários qual é o seu nível básico, intermediário, como que você tá, se está iniciando agora, se você está terminando, que eu quero saber, tá bom? Se você precisar de mim, pode me chamar lá nas minhas redes sociais, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Daqui a pouco, gente, vai aparecer uma playlist aqui com um monte de vídeos, então vocês clicam nela, porque, sério, tem vários vídeos sobre estudo, sobre educação física, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.